Recebo muitos pedidos dos inscritos aqui do canal para fazer um vídeo sobre dicas e sugestões de leitura, mas não tenho dicas ou sugestões de leitura para ninguém, a não ser que alguém me pergunte sobre uma preferência minha acerca de um ou outro assunto específico. E minhas preferências talvez nem signifiquem alguma sugestão qualificada de quais seriam as melhores leituras no tema proposto, pois não conheço tudo o que foi escrito. Gostei de ler alguns autores, mas não sei se são os melhores em suas áreas. Também acho um pouco ultrapassada ou deslocada essa ideia de que as pessoas têm que ler tantos livros por ano, uma quantidade específica de livros, ou que tem que ler livros e mais livros. Um livro é uma maratona danada e demanda um tempo grande para ser concluído. Se o autor então começa a incursionar em algum viés ideológico, eu nem recomendo. As pessoas costumam se debruçar durante tanto tempo e com tanto esforço na leitura de um livro, que isso muitas vezes é suficiente para que a gente imagine algumas coisas parecidas com lavagem cerebral. A depender do autor, as ideias demoram tanto para serem desenvolvidas e há tanta redundância e repetição que não tem como justificar tamanha dedicação a uma única pessoa. Tem que ser alguma coisa muito agradável de se ler, com alguma história bem contada, um romance, um livro de contos, ou então talvez não valha mesmo a pena, principalmente se você estiver entendendo pouca coisa do que está escrito, ou sentir que a leitura não lhe acrescentou muita coisa, ou que o tempo despendido foi grande demais em função do pouco de conteúdo significativo que você assimilou. Somente para fornecer aqui para vocês alguns exemplos, eu vou citar algumas leituras que tive em 1999, quando eu fazia o mestrado na UNB. Em uma disciplina que traçava relações entre psicanálise e literatura, eu li Hamlet e algumas tragédias gregas, mas eu lamento por mim e por vocês que estão aqui vendo esse vídeo, mas essas leituras não acrescentaram quase nada à minha vida profissional, intelectual ou pessoal. Não aprendi quase nada de significativo lendo essas obras, e nem mesmo tentando compreender qual era a importância delas nessas aulas. Fiquem à vontade para jogar suas pedras e me chamar de burro ou de ignorante, mas meus esforços para absorver algum conhecimento dessas leituras foram muito grandes e praticamente em vão. Se fosse hoje, muito provavelmente eu teria tirado melhor proveito dessas leituras, pois há mais facilidade de acesso à informação e assim, muito mais facilmente, eu iria encontrar boas interpretações ou bons guias para esse tipo de leitura, cujas aulas de meus qualificados professores do mestrado não foram suficientes para que eu mesmo compreendesse a profundidade e a relevância dessas obras. Então a minha percepção atual sobre qualquer tipo de leitura é de que ela deve ser inserida no contexto, no horizonte de compreensão e de prazer do leitor. Esse engajamento costuma ser paulatino e é muitas vezes facilitado pela mediação verbal de alguém mais experiente, de alguém que já fez essas leituras e pode facilitar a incursão do leitor nelas. Outro fator que eu também julgo importante se relaciona à função da leitura. Muitas pessoas se dirigem para algumas leituras com o intuito de produzirem para si mesmas uma espécie de lustre cultural, o qual poderá ser exibido no circuito snob das interações pseudo-eruditas. E para que você, depois de uma série de leituras, se transformar num caminhão de pólvora se você pode ser uma espingarda que atira? O mais importante não são os títulos que você consumiu, que você leu. O mais importante é no que você transforma aquilo que assimilou por meio da leitura. Se boa parte de suas leituras se transformaram em um exibicionismo descolado da vida vivida, das interações saudáveis entre você, as pessoas e o mundo, isso tudo na verdade não passou de desperdício de tempo. E esse tempo poderia ter sido aproveitado certamente com atividades muito mais prazerosas e saudáveis. Então não esperem aqui dicas minhas de leitura, talvez elas venham a surgir no decorrer dos vídeos, tratando desse ou daquele assunto, desse ou daquele tema. Esse canal não é um canal muito rotineiro, com uma frequência semanal grande, mais de uma vez por semana. Isso não é habitual aqui no canal. Se fosse um canal mais rotineiro, ou então um vlog diário, talvez
vocês tivessem essas dicas muito mais abundantemente a partir do momento em que eu estivesse debatendo um ou outro assunto, e assim surgiriam essas dicas de leitura, as quais eu creio que surgem muito mais no Facebook do que por aqui, muito mais no meu perfil mesmo pessoal do Facebook, perfil de Adriano Facioli. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade com o que eu gosto de ler, com o que eu tenho lido cotidianamente, talvez seja melhor vocês tentarem ter meu contato lá no Facebook, seguirem ou pedirem para que eu adicione, alguma coisa assim. E eu costumo adicionar pessoas que têm colegas em comum comigo, contatos em comum comigo. Então, não sei, eu tenho dificuldades para adicionar pessoas das quais eu nunca ouvi falar, mas se elas fizerem talvez uma introdução, dizendo quem são, a que vieram, eu acho que talvez assim fique mais fácil para poder adicionar, caso não exista nenhum contato em comum. É isso então, meus amigos, por hoje é isso, muito obrigado por sua audiência, se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais e até a próxima.